Iniciamos aqui então mais uma entrevista deste especial legislativas de outubro. Próximo dia 4 de outubro há eleições, desta feita com a candidata pelo Círculo Eleitoral de Santarém do PAN, o Partido das Pessoas, Animais e Natureza, Raquel Ferreira. Uma boa tarde, muito obrigado por estar connosco. O que é? Começávamos talvez por aí. O PAN, de facto, é um partido que não tem andado aí na berra. Olá, boa tarde. Antes de mais, quero agradecer o convite. Muito obrigada. E é importante estarmos presentes para podermos também divulgar, porque, como disse, o PAN não está na berra e tenho conhecimento e, infelizmente, é um partido pouco conhecido. Fora das zonas de Lisboa, Porto e pouco mais, é um partido pouco conhecido. E pronto, isto dificulta-nos um pouco as coisas a nível de divulgação, porque a gente pode dizer pertencemos ao PAN e as pessoas ao PAN nunca ouvi falar. Infelizmente temos esse tipo de abordagem. Mas pronto, nós queremos mudar isso e desta vez pelo menos estamos a tentar mudar isso. Isso muda-se essencialmente através de ações de rua e é isso que temos tentado fazer. Mas... Já vamos conhecer um pouco de perto aquilo que tem sido a ação do partido, neste caso, mas recuando um bocadinho atrás e agora falando da Raquel Ferreira, o que é que a leva, de facto, a assumir este processo, este projeto, este partido, que ao nível do distrito ainda será mais desconhecido, como também referiu? Sim, verdade. Eu sou-lhe sincera, eu sempre fui uma pessoa que nunca liguei política. Até há uns anos atrás as pessoas falavam de política e eu não ligava nenhuma à política. Hoje em dia acabo por perceber que possivelmente eu olhava para a política e não via nada que me identificasse com a política e via que era tudo o mesmo. E porquê estar-me a dedicar e a perder tempo se eles dizem todos a mesma coisa e se nada muda? Até que comecei por me dedicar ao voluntariado com os animais. Foi a minha primeira vertente aqui nesta área, a trabalhar com associações, com a Animal Live e outras associações. E pronto, eu comecei a entrar um pouco no campo animal. Sendo sincera, o que me levou à política foi a minha veia, por assim dizer, animalística. Foi isso que me levou a conhecer o PAN, que me levou a filiar no PAN e pronto, e que efetivamente me levou a avançar com as coisas. Foi uma candidatura da sua parte a este partido, ou foi um convite que lhe foi feito para estar? Eu filiei-me, tive conhecimento do PAN e pronto, comecei a ver quais eram as causas e que defendiam e efetivamente disse assim, eu identifico-me aqui com algumas coisas e isto é um bocadinho diferente, vou-me juntar e filiei-me no partido. Uma pessoa filia-se, né? Depois vai mantendo conhecimento e conhecendo as pessoas e depois efetivamente acabei por ter o convite para ser cabeça de lista pelo distrito de Santarém. Claro, foi um convite que me honrou muito, né? Porque eu não tinha, quando me filiei, nunca pensei que ia ser convidada para ser cabeça de lista por Santarém. Essa foi logo a primeira parte. E depois, porque também não estava há muito tempo no partido, e pronto, isso honra sempre uma pessoa, um convite desses. Pensei um bocadinho antes de aceitar, porque eu sabia que havia pessoas que estavam há mais tempo no partido, que eram do distrito, e pronto, que se calhar poderiam ter querer essa possibilidade. Mas pronto, depois chegou-se ao consenso que seria eu, e pronto, eu acabei por aceitar o desafio. Lá está, uma pessoa conhece também mais ou menos o distrito, pronto, ser moradora aqui, cresci aqui, e pronto, e acabamos por avançar com a candidatura e tem sido uma experiência bastante inovadora, nova, mas tem sido muito, muito interessante. A lista que a acompanha, de facto, é constituída por pessoas
a Raquel é uma jovem, é uma lista, ao fim e ao cabo, também jovem, em certa medida, não é? Não. Por acaso não. A lista é composta, pronto, fui eu que elaborei a lista. É composta por, temos ali as idades todas, desde pessoas mais velhas a pessoas mais ou menos pela minha idade. Por acaso acho que não tenho ninguém mais novo que eu, acho que sou a mais nova. Mas pronto, conseguimos ali juntar os jovens, a idade intermédia e as pessoas de mais idade, o que é importante. Eu acho que dá uma mais-valia às listas, porque conseguimos ter perspectivas de todas as idades e quais são as opiniões de todas as idades, o que é importante, porque se só pessoas... como nós sabemos, na idade nós acabamos por ter vontades diferentes e necessidades diferentes com o avançar da idade, e assim conseguimos ouvir as opiniões de todas as idades. Eu acho que isto acaba por ser muito importante e uma mais-valia para a lista. As pessoas são quase praticamente todas do distrito, que vivem mesmo no distrito. Eu, por acaso, não vivo, sou de cá originária, mas não vivo no distrito. Mas pronto, passo meio da semana aqui, meio semana em Vila Franca, mas o resto das pessoas é tudo pessoas que vivem no distrito, o que é também importante. Eu acho que é importante para termos noção das necessidades que o distrito tem. Acho que é importante viver cá. Nunca se pode ter noção das dificuldades e dos problemas atuais do distrito de pessoas que não vivem cá. Podes ter conhecimento aqui, aquilo outro, mas não é a mesma coisa do que experienciar os problemas que se vivem na zona e naquela zona específica. Eu acho que isso é muito importante, termos candidatos, quase todos os candidatos serem ainda moradores no distrito de Santarém. Este é um partido de causas, ao fim e ao cabo. É verdade. Olhando de facto para esta designação, Partido de Pessoas, Animais e Natureza, é um partido de causas. E é por aí que passa o trabalho neste momento, não é? Nós somos um partido inovador, com uma forte componente ambientalista, animalista e, claro, humana e social, e é muito importante estas três causas, e o nosso partido fundamenta-se exatamente neste trinómio de pessoas, animais e natureza. É importante nós focarmos nas três causas, e o que torna o nosso partido inovador é exatamente isso, é não estarmos só ligados à causa humana como a maioria dos partidos, e pronto, mais alguns já se começam a ligar à causa ambientalista. Mas a parte animalista está sempre, não há em partido nenhum, e nós podemos ver os programas eleitorais, quase nenhum partido fala na parte animalista, excepto agora no final desta legislatura, que efetivamente os deputados começaram a falar um bocadinho da causa animalista, isto porque não só por nossa causa, mas como sabe, houve agora a nova lei da criminalização dos maus tratos aos animais. Exatamente. Que é uma lei recente, e pronto, isso começou a mudar um pouco as mentalidades das pessoas, e acho que isso tornou público aos partidos da Assembleia, aos partidos com assento parlamentar, que existe muitas pessoas que sofrem e que se importam com o sofrimento dos animais. Não sei se teve conhecimento, mas nós lançamos uma iniciativa legislativa parlamentar com a finalidade do fim dos canis de abate. Posso dizer, fomos um sucesso, porque em tempo na medida do tempo que conseguimos 60 mil assinaturas em 70 dias, a nível de iniciativa legislativa foi muito bom. Tivemos um sucesso bastante bom, bastante grande, e isto demonstra alguma coisa. Demonstra que pelo menos 60 mil pessoas em Portugal se importam com isto. E acho que os partidos com assento parlamentar, quando viram esta adesão, nós entregamos a iniciativa legislativa no Parlamento, e acho que quando os partidos viram esta adesão, começaram a pensar, isto, afinal há gente que se importa com isto. Então se calhar é melhor a gente começar a falar um bocadinho disto. Então houve agora no final mesmo da legislatura, houve algumas propostas, salvo erro, do Bloco de Esquerda e dos Verdes,
a falarem em temáticas dos animais e isso, pronto, porque começaram a ver que isso poderia trazer votos e era uma coisa que os outros partidos grandes não falavam e começaram a falar nisso, apesar de não tiver um grande sucesso, mas começou-se a ver mexida deste assunto no Parlamento e é isso que nós queremos. É isso que nós queremos. Nós não temos assento parlamentar, infelizmente, não o conseguimos em 2011, mas pelo menos com a iniciativa legislativa conseguimos, não estamos lá nós para fazer isso, mas vimos que alguns partidos começaram a mexer neste assunto. E isto é importante porque traz para debate um assunto que pelo menos incomoda 60 mil pessoas. Se calhar mais, mas pelo menos 60 mil incomoda. E tem que se começar a mexer nestes temas e a mexer em certas coisas que os outros partidos não... É verdade, só falam na casa social e nas pessoas, mas não é só isso. E o nosso partido torna-se inovador por aí, porque por falarmos das 3 causas, porque são 3 causas interdependentes, mas que estão ligadas. Porque a natureza, é o nosso planeta, é onde nós vivemos, nós precisamos dele, é importante proteger. Os animais são seres sencientes que vivem connosco e que têm que ter direitos e têm que ser tratados como seres sencientes. E pronto, e acho que é isso que o nosso partido acaba por defender e é isso que o torna inovador em relação e o diferencia em relação aos outros partidos. No âmbito da vossa atividade, já foi referindo, a natureza é também um destes aspectos que o partido tem como causa fundamental, mas há partidos que no espectro político há anos estão neste campo também do meio ambiente, da defesa das questões do meio ambiente. Mais um partido também nestas questões. Não começam a ser partidos a mais, digamos, a falar de ambiente e depois a não fazer nada em relação ao ambiente, ou pouco. Pois, uma boa questão que coloca partidos a mais a falar na mesma coisa, mas não se vê nada. E é essa a realidade, é que não se vê nada. Nós, no distrito, estamos com um problema gravíssimo nos rios, gravíssimo, que eu não sei, e não se vê nada, lá está. A gente não passa disso. O Rio Tejo está o que a gente sabe, o Rio Almonda está o que a gente sabe, o Rio Maior está o que a gente sabe e nem vale a pena aquilo, além de ser um atentado à natureza, é um atentado à saúde pública. Agora, as pessoas que têm acesso à internet e que podem ver isso, existem agora alguns movimentos, o Movimento Protege e o Movimento Ecologista do Val de Santarém, que têm andado a mexer nesse assunto. Vão realizar agora uma manifestação para a semana, no sábado. Dia 26. Exatamente, que eu queria ver se ia estar presente, porque isso é um problema do distrito gravíssimo, que ninguém faz nada. E tem que se fazer alguma coisa. Mas vê-se muito na internet, as pessoas falam e efetivamente está mal, mas... O que é que se poderia fazer? Que é que as coisas têm que ser feitas e tem que se fazer alguma coisa. E o essencial e que nós achamos que tem que ser feito é a fiscalização. É impossível, porque as pessoas fazem isto as entidades, as empresas, neste caso, à descarada, à luz do dia. Chegam ao rio, fazem as descargas para toda a gente ver e não se incomodam rigorosamente com nada. Podia-se dizer que eram um bocadinho mais discretos, mas não. Há pessoas que vão filmar e que filmam isso ao longo e metem os vídeos na internet e isso tudo, toda a gente tem conhecimento de causa disso, mas as pessoas não se importam, simplesmente fazem e sabem que não têm consequências nenhumas com isso. E o problema é exatamente esse, é não haver consequências nenhumas com isso. E é isso que tem que mudar. Isto tem que mudar, tem que começar a haver uma fiscalização nas zonas dos rios em que sabemos que costuma haver essas descargas, tem que começar a haver coimas, tem que começar a haver sanções, tem que começar a ser feito qualquer coisa, porque não se pode continuar com a poluição que nós temos nestes rios, e porque a coisa é tentada a agravar-se de dia para dia. E não se pode, e cada vez são mais pessoas revoltadas com esta situação. Um dos problemas é, nomeadamente, os caudais do Rio Tejo, que são, de facto, diminutos, o que agrava também a situação, não é? Por outro lado, fala-se do cumprimento ou não, por exemplo, da parte espanhola dos fluxos de caudais para o Rio Tejo, que são desviados. Há aqui também campo para intervenção dos partidos políticos, no sentido de assegurar o cumprimento dos acordos internacionais ao nível desta matéria, não é? Sim,
Exatamente, porque lá está, o problema depois também não é só nosso, não é? Já vem de Espanha. E isto só com a intervenção. E o que eu acho extraordinário é que isto é um assunto que está a tornar mediático e... Aliás, é assunto de todos os partidos na campanha atualmente, não é? Sim, quase todos. Quer dizer, o distrito de Santarém, não é só em Santarém, como é lógico, né? Há distritos que também terão esses problemas, uns mais que outros, mas é impossível um candidato pelo distrito de Santarém não falar no problema dos rios em Santarém, porque quer dizer, toda a gente fala nisto e isto é uma coisa que tem que ser feita. E as pessoas têm que ir para a rua, as pessoas têm que demonstrar o seu descontentamento e as pessoas têm que fazer alguma coisa. Agora, só as pessoas fazerem alguma coisa também não resolve, não é? Infelizmente as coisas não funcionam assim e nós não podemos fazer nada. As coisas têm que vir lá de cima e temos que começar com fiscalização, porque a partir do momento que começar a haver fiscalização e começar efetivamente a haver coimas, podemos não conseguir chegar a todo lado e cortar a poluição toda, mas pelo menos começa a haver um bocadinho mais respeito pelos rios e pronto, e começar pelo menos a reduzir. E com o tempo ver se a gente consegue melhorar alguma coisa, porque efetivamente isto não vai dar bom resultado assim, é porque é os animais, os peixes mortos e aquilo tudo é um cheiro nauseabundo, não se pode lá ir, é bastante complicado, é porque eu que me admiro nisto, eu não sei se as pessoas que fazem as cargas nos rios não moram na zona, é que como é que as pessoas não têm noção do atentado para a saúde que aquilo está a ser, não é? Porque não é só, vou ir largar e pronto, não é? Aquilo tem implicações para a saúde das pessoas. E pronto, e as pessoas são assim. Infelizmente as pessoas são assim, não pensam nos outros e às vezes nem é nelas próprias, só, lá está. Aí voltamos ao problema da natureza, de fazem tudo o que querem, bem lhes apetece, porque ainda não lhes tocou nada na pele o que vai acontecer. Mas as coisas estão a começar a acontecer e as coisas vão tomar proporções muito graves se as pessoas não se começarem a voltar para deixar e eliminar a poluição, proteger a natureza e começar a ter atitudes mais sustentáveis, porque estamos a chegar ao limite do planeta. E nós, em metade do ano, já gastamos os recursos que o planeta tem de se renovar a si próprios. Por isso já estamos a viver em crédito. Neste momento estamos a viver em crédito sobre os recursos do planeta. E o planeta dá recursos, efetivamente, mas são recursos finitos que nós temos que começar a pensar um bocadinho nisso. Porque andar a viver a crédito a 6 meses do ano, mais de metade do ano estamos a viver a crédito, e claro que isto não vai dar bom resultado. Nós a continuarmos assim, com esta poluição que nós temos, nós em 2020 temos 3,6 graus a mais na temperatura. Isto não pode continuar assim. Não pode, e quem fala na temperatura, vamos falar de outros recursos e as pessoas têm que ter consciência. Eu percebo que há muita coisa que é muito difícil para as pessoas perceber, porque não pertence à nossa cultura. A realidade é esta, não pertence à nossa cultura. Nós somos criados de uma maneira, criamos hábitos de uma maneira e pessoas com 30 anos e com 40 anos mudarem os seus hábitos para começarem a ter hábitos mais sustentáveis é complicado. Eu acredito que é e também já passei por isso e sei que é. Mas ninguém pede para as pessoas mudarem da noite para o dia. Porque só que as pessoas vão tendo atitudes mais ecológicas e mais sustentáveis 2 ou 3 dias por semana, isso, uma pessoa aqui, outra ali, uma no distrito, mais 3 ou 4 no outro, isto, juntando tudo, vai aliviar imenso o planeta. E vai criar uma ajuda enorme. Agora as pessoas pensam, para quê? Vou fazer isto porque sou só eu, os outros continuam a fazer, mas se calhar há outras, mais de 4 ou 5 pessoas, ou se calhar mais 1000 pessoas também pensam assim. E se efetivamente essas 1000 pessoas fizessem, se calhar eram essas 1000 que faziam todas e isso no resultado final ia-se notar. Só que o problema é esse, é que as pessoas veem, o vizinho do lado não faz, porque é que eu vou fazer? Não é? Isto não pode ser assim, porque se pensarmos todos assim, vamos chegar ao caos e isto não vai ter salvação possível. Eu não sei, as pessoas, é que isto cada vez se fala mais nisto. A ONU diz que nós temos que diminuir o consumo de carne. Quer dizer, não somos só nós a dizer, nós temos entidades internacionais que dizem, que fazem estudos e que dizem isto.
as pessoas não vêm porque não querem. Quer dizer, eu acho que as pessoas são, peço desculpa de dizer, mas acho que são um bocadinho tapadas porque só querem ver o que querem. Porque implica mudar muita coisa na vida das pessoas. E as pessoas, é difícil, é verdade, mudar é difícil. E as pessoas não querem porque é difícil. Falemos de pessoas, então, que é outra da vertente do partido. Claro, nem poderia ser de outra maneira, não é? Também. Claro, mas nessa vertente, quais são as propostas, digamos, os assuntos que, em termos daquilo que o partido propõe, estão de facto a marcar a atualidade? Eu lembrava, por exemplo, aqui um assunto que está também com forte discussão ao nível do distrito nesta fase, que é a questão da saúde, o Centro Hospitalar do Médio Tejo, a eventual constituição de um grupo hospitalar do Ribatejo, falta de médicos, muita gente sem médico de família, etc, etc. Este é um assunto muito vasto e que diz diretamente às pessoas. Por exemplo, nesta matéria dos hospitais e da eventual constituição de um grupo hospitalar do Ribatejo, qual é a posição do PAN? Olha, nem sei o que é que lhe dizer em relação a esta situação toda, porque isto é tudo tão... eu só vejo o Estado a cortar. E há freguesias e concelhos que chegam, neste caso concelhos, que eu tenho conhecimento de um deles, ali na zona da Chete, a União das Freguesias da Chete, Santiria, que está com sérios problemas a nível dos médicos de família. Para aqueles habitantes todos, só têm consultas 2 vezes por semana, salvo erro. Quer dizer, isto é uma coisa que não se pode perceber. Não se pode perceber, eu não consigo... porque esta coisa da centralização e disto tudo, e depois isto é tudo uma matéria um bocadinho... como é que eu lhe hei de explicar? Por um lado parece uma coisa e por outro lado parece outra, porque falam na centralização de uma coisa, depois querem descentralizar de outra, e eu acho isto tudo um bocado... A bota não bate com a perdigota, peço desculpa pela expressão, mas é verdade, porque querem cortar, e como aceita a situação dos hospitais. Quer dizer, eu, sinceramente, chego a um ponto que estou aqui, quando se tem um problema, alguém me diz, olha, aconteceu não sei o quê, a pessoa ficou doente, então e agora vai para o hospital? Eu já fico baralhada com isto tudo, porque eu já nem sei porque hospitais é que as pessoas têm aqui por causa dos assuntos das especialidades. Eu acho inadmissível que hajam hospitais que estejam a funcionar que não tenham as condições básicas para os utentes. Situações de maternidades, etc, etc. Acho que todo o hospital tinha que ter situações de maternidades, porque... a pessoa ter que estar a ir não sei para onde, para Leiria, ou a ir para Abrantes, ou quando tem hospitais mais perto, para ter uma criança, e depois a criança nasce no caminho, como agora cada vez mais se vê, que no caminho das ambulâncias, quantos partos se têm feito ultimamente, não é? Porque as pessoas não dão tempo para as pessoas chegarem, porque, quer dizer, estamos a falar de coisas, não é? Vamos marcar uma cirurgia que tem que ser feita, logo marcamos, e a pessoa vai com calma e vai fazer a cirurgia. Quer dizer, estamos a falar de coisas que uma pessoa não sabe a que horas é que vai acontecer. Simplesmente acontece e a pessoa tem que ir para o hospital para resolver a situação. E tem um período de tempo para o fazer. E eu acho inadmissível estas situações, porque, quer dizer, estamos a prejudicar os utentes e eles acabam por... Estão em Lisboa, não é? Em Lisboa há um hospital quase em cada esquina, não é? Não tem estes problemas. E acho que o problema da mentalidade de muitas das leis que nós temos e destes cortes todos é mesmo esse. Eles centram-se todos um bocado em Lisboa. Lisboa, quem diz Lisboa, as áreas metropolitanas grandes, em que a disponibilidade e a diversidade de serviços que têm é imensa, não é? A gente vai a um canto, vai ao outro, temos a quase tudo em ruas paralelas, hospitais e etc, etc. E o problema é exatamente esse, acabam por se centrar ali, que é assim, e depois esquecem-se que nos distritos do interior não é assim, não é? Temos um hospital para imensos concelhos e ainda por cima temos um hospital incompleto, porque ou não tem serviço de cirurgia geral, ou não tem maternidade, ou não tem qualquer coisa. E eu acho que... Então,
vamos voltar se agora a criação do grupo, então pioramos ainda mais a situação, não é? Nem vou sequer pormenorizar por aí, porque eu acho inadmissível, porque hoje em dia nos telejornais cada vez se vê falar mais de as pessoas que morrem sem cuidados à saúde, cada vez se vê mais nos telejornais isso, ou porque não chegaram a tempo, ou porque tiveram não sei quanto tempo na espera numa urgência, porque isso é outra. As esperas nas urgências são outro descalabro. As pessoas estão com sintomas graves, peço perdão, e simplesmente não são atendidos porque não há médicos para atender as pessoas. E isto é inadmissível, que as pessoas estejam numa sala de espera e às vezes pede-se ajuda ou pede-se o que quer que seja e não há ninguém para ajudar. Outro dos assuntos, de certa forma também, tem muito estado na atualidade, é esta, já aqui de certa forma referiu que o interior do país vai perdendo valências, vai perdendo serviços, é o que se prende com a transferência de obrigações, de funções, digamos assim, para as autarquias, nomeadamente no campo da educação. É um caso concreto em que o Governo pretende de facto fazer essa transferência no mais amplo leque possível, mas também há outros setores. Como é que vê este assumir de responsabilidades crescentes por parte das autarquias, cada vez com menos recursos, diga-se de passagem, e o Estado central, digamos, a chutar para canto, entre aspas, essas mesmas responsabilidades? Olha, isto é tudo... Desculpe lá, mas eu acho há certas questões que efetivamente isto uma pessoa, acaso que tem vontade de fazer não sei o quê. Eu acho isto tudo um bocadinho sem sentido, porque, passo a explicar, em 1998, no referendo da regionalização, foi o que foi. Não queriam a regionalização, porque a regionalização só ia prejudicar, e então não se fez a regionalização, porque os serviços tinham que ser centralizados. Agora em 2015, 2014, não interessa, agora recentemente, querem a descentralização. Olha, eu sinceramente não percebo o que é que eles querem, porque isto quer dizer, a regionalização não fazia sentido, mas a descentralização já faz. Eu não sou nada a favor da descentralização e da delegação de competências agora nos municípios. E as pessoas dizem, mas porquê? Vai estar mais perto das pessoas. É verdade, está mais perto das pessoas, mas os municípios não têm condições para exercer o que querem delegar. Porque os municípios cada vez têm sido mais cortados, cada vez têm tido menos valências, uniões de freguesias, cada vez fecham tudo, e fecham tribunais, e fecham centros de saúde, e fecham escolas, e fecham aquilo. Os municípios cada vez têm menos meios ao dispor. Por isso, os municípios a terem que desempenhar certas funções de responsabilidade, como as que eles querem agora delegar, não é? Estamos a falar da saúde, da segurança social, da educação. Eu acho que isso não vai dar nada certo. Não vai dar nada certo e agora diz-me, havia alguma vantagem nisso? Poderia-lhe dizer, efetivamente via a vantagem de que, como é que eu lhe hei de explicar? O município está na região e sabe exatamente o que é que a região necessita e os problemas exatos. E a única coisa a vantagens que eu vejo nos processos de descentralização é a necessidade que há de o município sabe exatamente o que é que as características locais, as necessidades próprias da região, e o município sabe porque está lá incluído. Bem, uma vantagem, efetivamente. E outra vantagem pode ser a celeridade. Porque acontece muitas vezes que as coisas vão na parte central, vão para lá e são metidas na gaveta e ninguém mais se lembra do que foi e fica lá perdido. E o município poderia efetivamente dar mais celeridade ao andamento dos processos. Mas é tudo muito bonito, mas é preciso que os municípios tenham capacidade para fazer isso. E os municípios não têm capacidade presencialmente. Presentemente, os municípios não têm capacidade para exercer isso.
essas competências, porque são competências, eles às vezes mal conseguem fazer as competências que já têm agora, quanto mais delegarem competências desse âmbito e com essa importância. Eu acho que isso efetivamente não vai dar certo. Agora, falando do assunto da regionalização, fazia muito mais sentido. E agora perguntam qual é a diferença. Tem alguma diferença, não é? Estamos a falar de municípios, município de Alcandena, que é uma coisa pequeníssima, não é? Etc, que se formos a falar de uma zona de regionalização, estamos a falar de um conjunto de municípios, não é? É diferente. Vai ser sempre diferente o âmbito da regionalização do âmbito agora da descentralização nos municípios. Vai ser sempre diferente. E há muita gente que pede para voltar à regionalização e até várias entidades, o ex-presidente da Câmara do Porto, o Rui Rio, já falou nisso, que se calhar foi um erro não ter avançado com a regionalização e que deveríamos avançar, se calhar voltar com calma, ele até diz com calma, começar, não pôr assim de repente, mas com calma começarmos a pensar nisso e a ver quais são os prós e os contra. E por que não? Até pode ser que haja mais contras, mas quer dizer, efetuar alguns estudos que se veja quais são os benefícios e quais são as vantagens e quais são as desvantagens. Agora que efetivamente isso dos municípios não vai dar certo, não vai dar certo porque, é isto que eu não consigo perceber e que acho que é tudo incontroverso. Quer dizer, cortam e fecham tribunais e fecham escolas e fecham aquilo. E agora querem passar poderes para os municípios, onde andaram a fechar tudo. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum. Andaram a fechar as coisas à volta dos municípios e agora querem passar poderes para os municípios, agora não está lá ninguém quase. Que fugiu tudo para Lisboa. Porque é isto que eles querem. É isto que está a acontecer. Eles a fecharem os hospitais, a fecharem as escolas, a fecharem os centros de saúde, a fecharem os tribunais. É isto que acontece. Quer dizer, só acentuam mais a desertificação do país. Porque faz tudo. Um reflexo disso é, inclusive, a perca, vá lá, de um dos deputados que o distrito tinha. Vai passar nesta legislatura apenas a ter 9 quando tinha 10, não é? Menos população, menos também poder reivindicativo do distrito ao nível da Assembleia da República, não é? E isso já se começa a ver aí. E a continuarmos nestes trâmites, para a próxima vai ser menos 1 ou menos 2. Vamos voltar à mesma coisa. Mas isto eu falo, infelizmente, falo já por causa própria. Porque, como disse, eu vivo em Vila Franca de Xira metade do tempo e muitas vezes a minha mãe falou-me de situações de então porquê é que não vais viver para cá, aqui, ou é da família? Por tanta coisa. Porque, quer dizer, eu não vivo em Lisboa, mas pronto, estou a meia hora de Lisboa, não é? Infelizmente, isto é a realidade que nós temos. Lisboa é Lisboa. Esta proximidade do distrito em relação à capital, porque é uma proximidade de facto que existe, e esta centralidade do distrito, mas também esta proximidade, sobretudo essa, com Lisboa, prejudica o distrito de Santarém? Ou tem prejudicado? Olha, não sei. Por um lado, acho que sim. Porque como as pessoas estão mais próximas, acabam por ir para Lisboa e vêm só cá pronto, quando eu estava na faculdade era isso que acontecia, não é? Eu vinha só cá aos fins de semana e ficava em Lisboa. E se pudesse ficar lá aos fins de semana também ficava. E se calhar se fosse um distrito mais longe de Lisboa é mais difícil esta deslocação, não é? Das pessoas, demoram mais tempo de viagem, mais recursos, mais dinheiro, mais gasóleo, era mais difícil se calhar as pessoas deslocarem, mas eu também hoje em dia o estado atual do país, as pessoas já não se importam sequer de nada. Quando eu coloquei a questão era mais na perspectiva digamos dos recursos, por exemplo das indústrias, dos serviços, tudo isso. Esta deslocalização que se faz sentir, ou se fez sentir, pelo menos nos últimos anos, mais para Sul, mais para distrito de Lisboa, em relação àquilo que poderia ser colocado no distrito de Santarém. De facto, esta proximidade trouxe... Isso prejudica muito o distrito. Pois. Prejudica muito o distrito. Aliás, eu acho que as soluções que poderiam haver para inverter este estado
da situação da desertificação do país era mesmo isso. Era totalmente ao contrário do que eles estão a fazer, não é? Porque eles fecham tudo no interior. Logo, as pessoas não têm condições para viver no interior, é normal que as pessoas que têm... Pronto, estamos a falar de uma nova política de ordenamento do território, sim. Tudo mais, não é? Sim, acho que é a única maneira de nós invertermos esta situação é assim, porque efetivamente as pessoas que vão por ficar, lá está, são as pessoas idosas, porque que vão fazer o quê? Agora com 70 anos não vão para Lisboa, viver para Lisboa, até porque nem se adaptavam nunca mais na vida à vida de Lisboa, então acabam por ficar. Mas as pessoas novas não querem, porque como eu estava-lhe a dizer há bocado, eu acabo por falar um pouco por mim. Eu em Lisboa, se me apetece ir a um centro comercial, tenho não sei quantos centros comerciais que posso ir, não há num vou ao outro. Aqui, pronto, aqui tenho o centro comercial de Torres Novas e Santarém e pronto, e não tem nada a ver com os centros comerciais de Lisboa e infelizmente é assim, e tem que ser realista ao ponto de ser assim, e eu acho que a única maneira de nós invertermos esta situação é ao contrário totalmente do que eles estão a fazer, em vez de estar a fechar as coisas, de pôr as coisas e abrir serviços e descentralizar um bocado os serviços grandes do Estado. Estamos a falar... por exemplo, já ouvi muita gente dizer mudem a casa do Presidente da República para Santarém, ou mudem a residência do Presidente da República para Beja. Não seria tão radical assim, mas é esta a ideia. Mudar algumas coisas que estão tudo no centro de Lisboa, mudar para o interior, começar, não digo... tudo, lá está, isto, eu acho que as coisas têm que ser feitas gradualmente e com os estudos efetuados e com racionalidade, mas ir movimentando as coisas para o interior e para os distritos que estão mais desertificados, porque isso vai chamar pessoas. E por outro lado, traz o benefício a Lisboa, porque depois andam com as conversas de que Lisboa está cheia e está lotada e que não sabem o que é que há de fazer a Lisboa e não sei o quê, mas isso ia ajudar, porque as pessoas ao terem outro tipo de serviços qualificados e hospitais e terem os tribunais, pronto, em certas zonas mais desertificadas do país, as pessoas automaticamente começam-se a localizar para lá. Porque têm condições para viver lá e já começam a ter qualidade de vida lá. Claro que isto não é uma coisa que se faz de noite para o dia, como é lógico, mas haveria de ser feitos estudos desta possibilidade, porque eu acho que isto ia trazer grandes benefícios a estas zonas, porque ia chamar mais pessoas. Porque os turistas já vão para Lisboa quase, não é? E vão mais para as outras zonas que têm assim um castelozinho e não sei o quê, mas não se perdem lá muito tempo, porque os grandes polos é Lisboa, Porto e o Algarve, pronto. E os arredores ali mais ou menos perto, é muito raro ver um turista em Santarém, a não ser que seja imigrante, pronto. Porque de resto, e assim nem considero turista, é imigrante, veio visitar as terras, nem posso considerar turista. Mas percebe a ideia, eu acho que tem que ser feitos aqui alguns estudos para ver a viabilidade desta situação, porque o ordenamento do território eu acho que ia ajudar bastante estas pessoas, porque é inadmissível que as pessoas tenham que ir se deslocar não sei quantos quilómetros no interior para ir a uma consulta não sei aonde e... como se viu já no telejornal, das pessoas idosas que têm que se levantar às 5 da manhã porque têm que ir a uma consulta no IPO, não sei. Não pode ser. Nós temos que começar a descentralizar isto. E assim aliviamos também Lisboa. De população e do excesso de poluição e do excesso de tráfego, de tudo. Excesso de tudo. Sendo este um partido, e voltamos às questões das causas, digamos assim, e já aqui se falou de criminalizar o abandono dos animais, nomeadamente, mas há outros que têm a ver também com questões culturais intrínsecas à cultura portuguesa, e estou-me a lembrar, por exemplo, das touradas, não é? Claro, nem poderia ser de outra maneira. Este não é um assunto caro ao PAN também, este aspecto, não é? Efetivamente é. E já agora depois o outro, a caça, por exemplo, também. São são os três. Já que agora falou na caça, também lhe vou falar nos circos. São os três assuntos que nós queríamos acabar com isso. Da caça desportiva, neste caso, e dos circos, e pronto, da tauromaquia. Esse, então, para mim, pronto, é o ponto máximo e é onde nós temos encetados mais fortes, tem sido aí.
Nós estamos a pôr em causa, ou não está o PAN a pôr em causa, digamos assim, agora um pouco cultura. provocatoriamente, aquilo que é também parte da cultura nacional. Meu Deus, eu quando me colocam essa questão, eu tenho que colocar. Claro, sim, mas quando as pessoas me colocam essa questão, eu, no fundo, acho que fico um bocado triste, sendo sincera, porque como é que as pessoas podem querer manter uma cultura baseada no sofrimento de um ser só para se divertirem? Está a falar numa região que Sei. tem um forte pendor Sei, eu tenho a minha cabeça né? a prémio. Infelizmente tenho a minha cabeça a prémio no distrito de Santarém. Mas o que é que eu lhe ia dizer? Olha, se for essa a sorte que tiver, terá que ser. Mas não posso esconder nem deixar de falar por causa das pessoas que defendem isso. Agora diz-me, é uma cultura. Muito bem, é uma cultura, é verdade. Mas então, e se a gente evoluir? Digo eu. Evoluirmos para uma coisa melhor. Como os antepassados evoluíram. Porque antigamente, e noutros países ainda, infelizmente, ainda existe também a cultura casarem as crianças com 12 anos com homens de 30. E então, eu coloco esta questão em Portugal e o que é que a maioria dos portugueses me diz? Isso é uma coisa completamente inadmissível. Pois é. Mas é a cultura deles. Exato. E como é que a gente resolve então esse assunto? Porque é a cultura vamos deixar acontecer? Porque é a cultura vamos dizer, é a cultura deles, agora vamos lá estragar a cultura de um país? Acham, eu sinceramente, e isto choca-me muito, muito, porque as pessoas só pensam naquela situação delas. Cultura, já temos touradas há tantos anos no nosso país, e é uma cultura, e vamos ter se terminar as touradas vai haver um esvaziamento cultural, e não sei o quê. Mas a gente tem que evoluir. Alguma vez na vida temos que evoluir, como evoluímos em relação a outros assuntos quaisquer, mas temos que evoluir. Mas se as pessoas pensassem nesta situação que eu lhe coloquei, e quem diz esta diz, nesses países então, diz imensas, se nos perguntassem nós, porque a nossa cultura não é essa, se nos perguntassem a nós o que é que nós achávamos e o que é que nós achávamos que deveria acontecer naquela situação, claro que nós dizíamos que isso tinha que acabar. Porque não é admissível uma criança de 12 anos andar a casar com obrigada. Já não é admissível ser obrigada. Muito menos admissível uma criança ter que casar com um homem só para satisfazer uma cultura. Não é admissível. Eles também têm que evoluir. Só que nós a dizermos isto a eles é como dizerem-nos a nós das touradas. A nós, salvo seja ao povo português das touradas. Nós temos que evoluir. Não é admissível que as pessoas se divirtam à conta do sofrimento do animal. Não é admissível. Não é admissível que estejam ali 100 pessoas sentadas a olhar para 2 ou 3 a fazerem sofrer um animal. Só para eles estarem a rir e porque acham piada e porque acham aquilo e aquilo outro. Não é admissível. Isto, numa sociedade sadia, isto não pode existir. Isto, infelizmente, só me leva à conclusão, e a chegar à conclusão de que nós somos uma sociedade doente. Somos doentes ao ponto de nos estarmos a divertir à conta do sofrimento de um animal. Isto não pode acontecer. Isto... mas basta a gente olhar para a nossa vizinha Espanha, que já aboliram as touradas em tanto sítio, e chegaram a esta conclusão. E como se não bastasse termos as touradas, ainda são financiadas publicamente, através dos municípios e etc. Ou seja, nós, contribuintes, estamos a financiar as touradas. Eu, desgraçada de mim, que não quer saber das touradas para nada, ou estarem-me, a descontar para o que quer que seja, né? Como contribuinte que sou, estou a financiar as touradas. Isto revolta-me imenso, porque eu sou contra aquilo e não é admissível que nós estejamos a financiar as touradas. A questão dos circos é menos Sim, menos, é menos grave. Não é? É menos grave. A questão dos circos, apesar de, eu sou-lhe sincera, eu quando era criança fui muitas vezes aos circos e gostava imenso daquilo e pronto, eu gosto imenso de animais e para mim, leões e aquilo tudo, eu se pudesse até tinha aquilo em casa. Gosto imenso e pronto, ir ao circo para ver aqueles animais era uma coisa que eu gostava imenso. Mas chega-se à conclusão, e tem-se divulgado muito ultimamente, muitos vídeos dos maus tratos que existem nos circos.
E tem vários problemas a situação dos circos, que a maioria das pessoas não chega lá, porque, pronto, isto tem que ser... tem de ser estudado e ser explorado, e a maioria das pessoas, se calhar muitas, até vão ao circo, como acontecia a mim, e ao circo inocente do que existia por trás dos circos. Nunca passou pela cabeça. E o que acontece à maioria das pessoas também não sabe. Porque além dos maus tratos que os animais sofrem, não é? Porque eles são animais selvagens, não é? Que estão habituados a viver na natureza, a terem as suas atividades na natureza. Ora, eles ali estão a ser obrigados a ter um comportamento que não é natural deles. Ou seja, para serem obrigados àquilo, eles não são obrigados a fazer-lhe uma festinha no dorso, a dizer, olha, leãozinho, agora vais fazer aquilo. Infelizmente não é assim, não é? Acaba por haver muitos maus tratos para os obrigar a fazerem o que eles querem que eles façam. Esta lei recentemente aprovada da criminalização... Deixa-me só terminar. Sim. Desculpe lá. E não só esta situação dos maus tratos, é o atentado que é contra o ser próprio do animal, de estar a ter um estilo de vida e uma atividade de vida que não é própria dele. Não é? Porque ele nasceu na natureza, selvagem, um animal selvagem, que ao estar ali, porque os animais quando não estão a atuar estão fechados em jaulas. E a vida deles é aquilo. Aquilo é um atentado também contra a saúde psicológica do animal. E contra a saúde física também, mas contra o psicológico do animal. Porque é como nós vivermos dentro de uma jaula e estarmos àquilo e ainda por cima temos que fazer o que não queremos porque somos obrigados para os outros se divertirem. Lá está, voltamos à parte do divertimento. Apesar de ser uma situação menos grave, acho que tem que ser uma situação que também tem que acabar. E em Lisboa já existe algumas dessas situações de acabar com os circos. E já não há circos em Lisboa. E isso tem que se começar a propagar porque efetivamente estamos a deter animais selvagens que pertencem à natureza e não pertencem ali. Se efetivamente a gente quer ver os animais selvagens, vamos ao jardim zoológico. Pronto, que eles estão lá, mas pelo menos estão à solta, mais ou menos à solta também, e porque aí também vamos voltar à questão, também temos o mesmo problema, porque é um animal que deve estar na natureza ou não deve estar no jardim zoológico, mas pronto, isto acaba por haver aqui uma degradação de gravidade. Vamos para as touradas, vamos para os circos, os jardins zoológicos, já é um atentado menor, mas acaba por continuar a ser um atentado à vida dos animais, porque não no sentido literal da palavra, mas exatamente, porque não estão em liberdade, não estão no seu habitat normal, e isto para um animal selvagem a nível psicológico é bastante complicado. Nós ultimamente vê-se muito nas redes sociais de animais que acabam por morrer por depressão de estarem ali. Falou-se muito no tigre e num urso, etc. Tem-se falado agora imenso de se fazerem muitas petições para se soltar aqueles animais, porque há certos animais, há uns que se calhar estão felizes, não é? Se calhar aqueles que acabam por nascer lá. Lá está, porque isto também depois já é uma questão de hábito, não é? Aqueles que se calhar acabam por nascer lá, sempre que só conheceram aquilo, nunca conheceram outra coisa, apesar de terem instintos selvagens, mas que só conheceram aquilo, acabam por se habituar minimamente àquela vida. Agora, aqueles que são tirados da natureza e da vida selvagem para serem clausurados num zoológico ou num circo, ou seja o que for, aquilo é um atentado psicológico bastante grave e os animais entram em depressão. As pessoas é que pensam que os animais também não têm depressões, mas eles têm. Eles entram em depressão e isso acontece muito, que deixam de comer, não se mexem e morrem. Temos que terminar, estamos em cima da hora. Esta lei de criminalização do abandono e maus tratos dos animais, digamos, pode vir a moralizar de alguma forma todos estes aspectos no imediato, ou estamos perante mais uma lei que depois não tem aplicação? Infelizmente, apesar de já estarem a haver processos que estão a ocorrer judiciais, por causa de existir a criminalização dos animais, ainda nenhum deles terminou, salvo erro, pelo menos que eu tivesse tido conhecimento, nenhum deles terminou, porque nós não sabemos se efetivamente foram aplicadas coimas e se a lei foi viável. Mas pelo menos desenvolveu-se aquele processo de instauração do processo de crime e de investigação. Agora, tem um problema também. A lei também tem alguns problemas, que a lei só se aplica a animais de companhia.
ou seja, animais selvagens, e outro tipo de animais que não sejam de companhia ficam de fora. E isso é um problema que também tem que se começar a ser resolvido, porque ali isto vai ter sempre o mesmo problema enquanto não for feito o estatuto jurídico do animal. Enquanto o animal não for considerado um ser senciente, a gente nunca vai mudar muito disto, porque o animal é tido como coisa. Enquanto o animal for tido como coisa, isto nunca evolui, porque se me fizerem mal à minha gata, eu só posso ser indenizada por perda ou dano de uma coisa. E não pode ser assim. É um ser senciente, é um ser sente, vive, morre e sofre, etc. Tudo como nós. Raquel Ferreira, temos mesmo que ficar por aqui. Muito obrigado pelo tempo que passou. Obrigada, e naturalmente também felicidades para o PAN. Obrigada. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Ficamos então por aqui. O especial Eleições Legislativas volta numa próxima edição com outro candidato. É tudo. Fique bem, fique com a ERTE.